Olá, crianças do quarto ano. Na aula de hoje vamos falar ainda sobre substantivos, só que vamos falar sobre as variações do substantivo. Então, os substantivos variam em gênero masculino e feminino, em número, singular e plural, e em grau, a forma normal, diminutivo e o aumentativo. A forma normal é a palavra primitiva, cadeira, porta, janela, lápis, borracha. O aumentativo é quando você está se referindo a uma coisa grande. E o diminutivo está se referindo a um objeto pequeno, um animal pequeno. Aí há uma variação nas palavras para determinar o diminutivo, que é diferente do aumentativo e diferente do grau normal, certo? Venham comigo para ouvir mais explicações. Como eu havia explicado na introdução da aula sobre substantivo, o grau de substantivos estão aqui para mais explicações, certo? Antes de continuar a explicação sobre o grau do substantivo, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, que esse conteúdo ele está no livro de português, certo? Por favor, preste atenção aqui à agenda e façam essa anotação na agenda de vocês, porque quando vocês tiverem dúvida de quais páginas estudar e responder a atividade, vocês observam lá na agenda a anotação que vocês fizeram e não terão mais dúvida, certo? Vamos lá. Os graus do substantivo variam da forma normal, como eu falei, é a forma primitiva, os nomes dos objetos, né? Cadeira, porta, celular, tudo que existe na forma primitiva é o substantivo normal. No diminutivo, para formar o diminutivo, usamos as palavras terminadas em ditongo, vogal nasal ou tônica, acrescentando zinho ou zinha. Exemplo de vogal tônica. A palavra terminada em vogal tônica. A palavra que termina na vogal E, I, OU. Então eu tenho um exemplo aqui da palavra caju. Termina na vogal tônica U. Caju. O U determina essa sílaba ju como a sílaba tônica. Então eu vou acrescentar no final dela o zinho, aí forma o substantivo diminutivo cajuzinho. Permanece a palavra, mas eu acrescento o zinho. Já nas palavras com terminação S ou Z, ou em uma vogal não tônica, quem são essas vogais não tônicas? A e O. Então acrescenta-se inho. Por exemplo, a palavra rosa. Rosa no substantivo primitivo ou no substantivo próprio ou comum. Tanto faz. Você fazer o diminutivo dessa palavra, você vai acrescentar inha. Por quê? A palavra rosa termina numa vogal não tônica, rosa. Então aqui ele não interfere na sílaba para que ela seja determinada como uma sílaba tônica. Então ela não tem essa força como uma vogal tônica E, I, U tem, certo? Já o aumentativo, para a gente fazer o aumentativo das palavras, nós fazemos a junção do sufixo aumentativo mais o substantivo. Que sufixo é esse? Uma terminação que ela seja no aumentativo, certo? Por exemplo, eu pego o substantivo garoto. Para eu formar o aumentativo dessa palavra, eu acrescento o sufixo. Sufixo é a terminação que eu vou usar depois. Sufixo indica para usar depois. Então eu vou usar o ão, que dá a ideia de aumentativo, por isso que diz sufixo aumentativo. Eu acrescento o ão. Garoto, garotão. Aqui só são alguns. Existem muito mais sufixos do que apenas esses três, certo? Em uma outra aula, eu trago uma tabela de sufixos, de mais sufixos, para a gente determinar palavras no aumentativo. Mulher, qual foi o sufixo usado aqui? Ona. Eu preservei a palavra mulher, conservei e acrescentei ona. Aí ficou mulherona. Homem.
eu troquei o M pelo N e acrescentei o sufixo zarrão. Aí ficou homem-zarrão. Não é homão, como algumas pessoas falam. Quem fala assim é porque desconhece um pouco das regras da formação do grau do substantivo. É homem-zarrão, certo? Então, esse assunto menos aumentativo, eu que apenas acrescentei para vocês ficarem mais por dentro do assunto. Mas a explicação do grau normal e diminutivo está toda no livro, nas páginas 90 e 92. Então vocês dão lá mais uma lida, estuda mais um pouco, pode perguntar à tia Adriana quando tiver dúvida, certo? E responde as atividades dessas 3 páginas, de 91 a 93. Então 91, 92 e 93. E outra coisa, não esqueçam de anotar na agenda. Assistiu a aula, tia Adriana falou a agenda, ouviu a agenda lá no cantinho, corre lá na agenda de vocês e faz a anotação por escrito, certo? Um beijo e capricha na atividade.